Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto, se dispôs a estar aqui conosco. Gratidão, mestre, por mais essa oportunidade. Mestre, eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, o livro chamado O Trovejar do Silêncio, que inclusive foi um dos livros do Joel que teve o maior número de venda de exemplares. E num pequeno trecho aqui no livro, mestre, o Joel fala o seguinte: a mente condicionada gera nossos problemas. E às vezes, esta mesma mente pode criar a resposta ao problema. Mas não é isso que estamos buscando. O mestre pode falar, mestre. Problemas. O que é um problema? Um problema é algo que você se depara com ele e não sabe lidar com aquela dada coisa. A questão aqui, Gilson, é o que são os problemas? Nós temos inúmeros problemas. Sim, nós temos inúmeros problemas. Mas é esse sentido de alguém nesse movimento de, ao se deparar com algo, sem compreender o que aquilo representa, que aquilo se constitui como um problema. Então, nós temos diversos problemas como seres humanos. Nós temos a inveja, temos o medo, temos o ciúme, temos a ambição, temos diversas formas de sofrimento. Tudo isso são problemas. Mas são problemas para quem? Para uma entidade presente, que é essa pessoa que eu acredito ser, esse eu, que ao se deparar com essa ou aquela situação, sem compreender o que isso representa, conflita com isso. Nesse conflito, temos o problema. Se, por exemplo, você é um mecânico e o seu carro dá problema, isso não é um problema. Você tem, sim, uma situação para resolver, mas você tem o conhecimento, a perícia. Então você consegue lidar com aquilo e aquilo não se constitui, na verdade, um problema. Uma dificuldade, sim, não um problema. Assim, lidar com a vida requer uma compreensão da vida. Aqui é que nos deparamos com uma grande dificuldade, Gilson. Nós não compreendemos essa totalidade da vida, como ela é, o que ela representa, o que ela significa. Nós estamos sempre, desde criança, lidando com situações na vida sem saber o que essas situações representam. Assim nós envelhecemos tendo problemas. Passamos uma vida inteira com problemas. E esses problemas existem exatamente nesse sentido de alguém que quer resolver alguma coisa do qual não compreendeu ainda. Então nós não compreendemos o medo, não compreendemos a inveja, não compreendemos o ciúme, não compreendemos a ambição, nós não compreendemos o sofrimento. Então passamos a vida inteira nesta ausência da compreensão do que isso representa e, portanto, sofrendo e, portanto, tendo problemas. Aqui eu quero dizer que é possível, sim, uma vida livre de problemas, mas isso requer uma visão de totalidade da vida no qual um cérebro novo esteja presente. Não esse cérebro condicionado, não esse intelecto condicionado que nós temos desde a infância. O que eu quero dizer, Gilson, em outras palavras, é: nós podemos assumir a verdade sobre quem nós somos. Essa verdade sobre nós é a realidade de Deus. E Deus não carrega problemas. Esse elemento em nós que carrega problemas, que tem problemas, que se vê nesses dilemas, entrando em conflito com essas diversas situações que surgem, ciúme, inveja, medo, ambição, e toda a forma de problema, esse elemento é o elemento eu, o elemento ego, é uma falsa identidade presente. Então, todos os problemas em nós
consiste na ilusão de uma identidade presente, que é o eu. O eu vive nessa condição psicológica de ser alguém se separando da vida e pedindo da vida alguma coisa, cobrando da vida algo, exigindo da vida algo e, portanto, conflitando. Por isso carregamos o medo, o desejo, o ciúme, a inveja, porque esse eu vive nesse modelo de separação e conflito com a vida. Ele nunca está feliz com o que se mostra aqui. Então é típico, Gilson, da natureza do ego, da natureza do eu, que é essa mente condicionada, esse cérebro condicionado, esse intelecto condicionado, viver com problemas. Quando você assume a verdade do seu próprio ser, esse sentido do eu se desfaz. Então, os problemas também se desfazem. Eles não estão presentes. Se você está livre da inveja, não pode sofrer por inveja. Se está livre do apego a pessoas, a objetos, a situações, a cargos, a posições sociais, etc. Se você está livre do apego, você não pode sofrer de ciúme, não pode sofrer de inveja, você não pode sofrer de medo. O ponto é que no ego, tudo que esse eu, esse ego representa é isso, é apego, é desejo, é posse, é controle. Isso é medo, isso é problema, isso é sofrimento. Então, o nosso trabalho aqui consiste, Gilson, em descobrirmos a verdade sobre quem nós somos. Assumir essa verdade é pôr fim a esse sentido de um eu que está sempre querendo, buscando, exigindo algo da vida e, portanto, sofrendo. Então, a liberação nesta vida é possível. Uma vida em amor, uma vida em liberdade, uma vida em paz, uma vida onde a ciência da verdade de Deus. Essa vida não é mais a vida do eu, não é mais a vida do ego. Essa é a vida livre de problemas. É a vida do sábio, é a vida do ser realizado, é a vida daquele que, de verdade, e aqui usa a palavra com bastante ênfase, de verdade, teve o despertar da consciência. Não o que alguns aí fora chamam de o despertar da consciência. Eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou falando do fim do sentido de uma ego-identidade, do sentido de uma identidade presente na experiência, se separando da vida e carregando naturalmente sofrimento, problemas. Então é isso. Claro. O mestre, é engraçado como nessa proximidade com o mestre, eu falo de mim, nem tenho uma percepção exata, mas como por essa graça, por essa compartilhar da consciência do mestre, coisas vão acontecendo, como por exemplo, eu tive uma experiência recente ontem, estava com uns amigos e eles falando sobre saudade, sobre sentir falta, e aí eu fiquei surpreendido como não existe mais esse problema que gerava um sofrimento de sentir falta de estar com pessoas, sentir falta, saudade de alguma coisa. E aí, né, em uma pequena medida, eu percebo quanto é libertador, né, esse estado do mestre, esse estado natural. Porque nessa proximidade, nesses mergulhos em satsang, vão sendo investigadas essas situações e tem coisas que a gente não percebe, e quando percebe, como ontem eu percebi, não tem mais esse sofrimento que existia aqui. De saudade, de desejo, né, de estar com algumas pessoas. Isso é libertador. A referência, Gilson, a referência que o ego tem, que o eu tem, é a referência da memória.
O que a gente não percebeu ainda é que nós somos, no ego, no eu, apenas um conjunto de lembranças, de memórias. O fim dessa condição de identidade que se identifica com a memória é o fim do sofrimento. Veja, não se trata de perder a memória. Você pode sofrer um acidente e perder a memória. Você pode ter uma doença e perder a memória. Isso não te livra desse sentido de um eu, de uma identidade separada e, portanto, do conflito e do sofrimento. Não é isso que te livra. O que te livra do sofrimento, do conflito, é a identificação com a memória. A memória é um funcionamento bem natural do próprio cérebro. Ele registra e guarda lembranças. A questão toda, Gilson, que eu tenho dito nesses encontros, que é possível sim uma vida onde você tenha a memória no lugar correto dela. A memória no lugar correto dela é a objetiva lembrança, não é a subjetiva lembrança, a psicológica lembrança. Essa psicológica lembrança, essa subjetiva lembrança, é aquela no qual existe a ilusão de uma identidade, extraindo dessa lembrança vida, vida egóica. O apego consiste nisso. O apego às lembranças consiste numa identidade agarrada a uma fonte de prazer, de vitalidade e de vida naquela memória. Essa qualidade de memória, ela pode desaparecer e precisa desaparecer, porque essa qualidade de memória é aquela que faz se estabelecer o sentido de um ego, de uma entidade separada e, portanto, de sofrimento. Prazer e o sofrimento andam de mãos dadas. Eu diria que o prazer e a dor, o medo e o prazer andam de mãos dadas. Tudo isso faz parte dessa memória psicológica. E é isso que desaparece quando você começa a tomar ciência de uma realidade que é o seu ser fora da mente egóica, fora desta memória subjetiva, desta memória do eu. Então, nós fazemos uso de uma memória funcional, objetiva, prática, mas não de uma memória subjetiva, psicológica, egóica. Compreende? É isso que nós precisamos descobrir. Agora mesmo estamos fazendo uso da fala. Isso é lembrança, isso é memória. Por que ter um ego, uma entidade investindo nisso agora aqui? Isso é completamente estúpido. Então, o eu, o ego, ele não é outra coisa a não ser esse conjunto de memórias subjetivas, psicológicas, no qual ele está agarrado, sobrevivendo a partir dessas memórias, carregando culpa, remorso, saudade e todo tipo de sentimento bem particular que o ego tem, que o ego conhece. É por isso, Gilson, que as pessoas sofrem de tédio, de dor da solidão, de angústia, de depressão, de ansiedade. As pessoas vivem nessa memória subjetiva, nesta memória que é a memória do eu. É exatamente isso que ocorre. Esse é o ponto. Hoje eu vejo como é engraçado isso mesmo, mestre, porque para essas pessoas que eu tinha um grande desejo de estar com elas, eu sei quem são, existe informação de quem são elas, agora esse fundo psicológico, de desejo de estar, a saudade, né, que gera um sofrimento quando não está junto, isso aí não tem mais, desapareceu. E é pura graça mesmo, e se libertando dessa realmente prisão, que é essa prisão psicológica de pensamento, de ideias, né? Esse é um assunto, Gilson, fascinante, porque as pessoas sofrem porque elas são pessoas. E o que é ser basicamente uma pessoa? É ser um conjunto de memórias, de lembranças, de respostas que reagem com base
no passado. A vida é algo acontecendo agora aqui. Mas se o sentido de um eu, de uma entidade, que é o ego, está presente, ele não está nesse contato com a vida como ela é agora aqui. Ele está projetando agora aqui alguma coisa que está trazendo do passado. Ou seja, ele não está num contato direto com esse instante. Ele é alguém em um tempo que o pensamento tem produzido, que eu tenho chamado de tempo psicológico. Então ele está aqui. Então o ego, ele vive assim, nessa ideia, eu fui, eu sou e eu serei. Isso é completamente falso. Porque não existe esse eu fui, eu sou e eu serei. Só há esse instante, e esse instante, nele, o ego não entra. Quando entra, é para construir uma ilusão imaginária de uma entidade presente. Nisso que ele chama de hoje, de eu sou. Não existe nada disso. Então, a liberação, que é a ciência da verdade do seu ser, é a verdade daquilo que está fora do tempo. E fora do tempo, a memória não tem espaço. Não se faz necessário memória fora do tempo. Precisamos da memória para nos estabelecermos no tempo como uma entidade separada, como sendo um eu dentro da experiência. Ou simplesmente fazemos uso da memória de uma forma inteligente, funcional, prática, mas sem essa prisão psicológica do ego. O endereço da sua casa é uma memória. O seu nome também é uma memória. Tudo isso são lembranças registradas no cérebro. Mas isso não cria uma entidade, não cria um eu. Isso não produz sofrimento psicológico. Mas a imagem que você tem de alguém é outra coisa. A imagem que você tem de alguém é uma fantasia imaginária sobre aquela dada pessoa. É só uma fotografia muito particular do seu ego nessa relação com ele ou com ela. E isso produz sofrimento. Esta qualidade de memória é a qualidade de memória do ego, que eu acabei de chamar de memória subjetiva. Compreendem isso? A vida como ela é, você pode vivê-la sem o sentido de alguém nela vivendo. Então, é a própria vida nesse contato com ele, com ela, sem imagem. Sem essa formulação psicológica de uma identidade, que é o ego. Isso é uma vida livre, uma vida feliz, é uma vida em paz, é uma vida onde o presente não é uma porta para se obter alguma coisa. No ego, o presente é só uma porta para você atravessar essa porta e chegar no futuro, para ser alguém ganhando algo com isso. Quando há essa realidade de ser, a liberdade está agora aqui, a felicidade está agora aqui. Então você não precisa de uma porta para encontrar a felicidade, para ser feliz atravessando essa porta. Então toda essa noção de tempo desaparece. Ser feliz amanhã, ter paz amanhã, ter amor amanhã, se livrar da culpa do passado, porque não há passado e não há futuro, só há beleza, verdade, consciência. Isso é agora, uma vida livre do eu. Ô, mestre, e bem dentro desse assunto, a gente tem uma pergunta aqui do Raimundo Fábio Alves. Ele perguntou o seguinte no canal do mestre: Suas palavras e ideias transmitem clareza e luz divina. Gostaria que falasse como lidar com problemas cujos tormentos nos abalam no agora e também no amanhã. Acabamos de colocar isso aqui, né? Você só tem problema agora quando, nesse instante, está reagindo com um fundo de passado. Aqui eu me refiro a esses problemas que me parece que você está tocando aqui claramente, nesses problemas de ordem psicológica.
A inveja é algo assim, o ciúme, o medo. Todos os estados internos de conflito e contradição presentes se revelam agora, aqui. Quando isso não é compreendido, quando isso não é visto, como de fato isso é. Então, vamos esclarecer isso aqui para você, calmamente. Todo problema reside no fato de, ao se deparar com aquilo que aqui está, você traz um fundo de passado para, diante disso que se mostra, fazer alguma coisa. Então, quando você traz esse passado, que é esse conflito interno, para lidar com aquilo que aqui está se mostrando agora, você tem um problema. Você está em conflito. Nós não sabemos, Gilson, lidar com aquilo que surge agora aqui, que chamamos de problema. Vou dar um exemplo. Se agora aqui há medo, há alguma forma de medo, eu preciso observar que esse medo é algo que o pensamento está trazendo para esse momento. É sempre o pensamento trazendo para esse momento uma imagem de alguma coisa que ele não quer, de alguma coisa do qual ele quer se livrar, de alguma coisa do qual ele quer resistir. E isso é o medo. Esse medo está presente em razão da presença do pensamento. É o pensamento presente nesse formato de resistência, de tentativa de se livrar, de tentativa de lutar contra esta lembrança, esta memória, que está sustentando o medo. Então, o medo, basicamente, é pensamento. Então, o pensamento está presente. E há esse movimento de resistência, de luta, de tentativa de se livrar. Então, diante do pensamento e dessa resposta, você tem o conflito, você tem o problema, você tem o medo. Então, nós não sabemos lidar com a experiência do pensamento, porque estamos sempre trazendo a ideia de alguém para fazer alguma coisa com esse pensamento. Se livrar disso, resolver, atacar de uma certa forma, se defender, se proteger. Esse movimento é um movimento de separação, onde existe esse eu e essa lembrança e esse pensamento. Nesta separação, nós temos o conflito. Então, Gilson, não sabemos lidar com a experiência, que aqui, no momento, é o medo, porque estamos sempre trazendo alguém para experimentar isso. Experimentar dessa forma, resistindo, brigando, lutando, querendo fazer algo. Então, o problema se estabelece, o sofrimento se estabelece. Será que existe uma outra forma de nos aproximarmos dessa experiência, que é o pensamento, sem colocar esse eu? Esse eu é aquele que vem experimentar isso, é aquele que vem julgar, tentar se livrar, fazer algo com isso. É possível lidarmos com essa lembrança sem colocarmos alguém dentro dela? Essa coisa sendo vista sem colocarmos alguém vendo? Essa experiência sem colocarmos um experimentador? Desta forma, Gilson, eliminamos a separação. E quando a gente elimina o elemento eu, que é o observador, que é o experimentador, que é aquele que vem com esse fundo, quando eliminamos dessa imagem que surge, dessa lembrança, desta memória, o que ocorre com ela? Temos que olhar para isso, temos que aprender essa arte
de simplesmente constatar o que se mostra aqui, sem colocar alguém nessa constatação. Ver o que está aqui sem alguém vendo. Observar sem o observador. Eu sei que isso pode parecer muito estranho para você a princípio, mas é só uma questão de uma aproximação de habilidade. Sabe quando você adquire uma habilidade que você não tinha e agora você é capaz de fazer algo que você não podia fazer? Essa aproximação da meditação é uma habilidade. A diferença aqui é que nessa habilidade não é você que entra fazendo. A própria atenção sobre esse movimento torna isso natural. Então não é uma coisa mecânica, não é uma coisa técnica, é uma coisa natural. Aprender a arte de não se confundir com a experiência, de não colocar o experimentador na experiência. É um assunto, Gilson, extraordinário esse aqui, porque aqui já tocamos nesse aspecto da real meditação. Olhar para esse movimento do eu, quando surge para intervir, para interferir, para brigar com a experiência, é autoconhecimento. Esse autoconhecimento é a base real para uma verdadeira meditação. Nesta verdadeira meditação não existe alguém meditando, existe o fluir da meditação. A própria meditação, que é essa consciência, assumindo esse lugar dela. Isso é possível quando há esta presença de atenção sobre esta dada situação que surge. É quando o assim chamado problema se desfaz, se dissolve, porque não há possibilidade para o medo sem o medroso, para o sofrimento sem o sofredor. Com o fim de um, o outro se desfaz. Então, pela primeira vez, estamos descobrindo o que é olhar sem o eu. Pela primeira vez, estamos descobrindo que esses problemas, assim chamados problemas em nós, estão presentes porque existe esse elemento eu, lutando, resistindo, se separando e, portanto, dando continuidade a esse elemento que é o ego, esse mim. Tá claro isso? Demais, mestre, demais. Gratidão, gratidão. É realmente, né, como eu já comentei em vários videocasts, as falas do mestre são realmente revolucionárias, são indescritíveis e realmente só indo além do que o mestre fala, estando na presença do mestre, para, né, receber, né, esse estado de real meditação, é possível ter alguma ideia do que o mestre fala na prática, nessa vivência. A gente encerra por aqui, já bateu o nosso tempo. Pessoal, vocês estão assistindo o vídeo, deixem o like, façam comentários, tragam perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts e também renovo o convite de quem quer, de fato, que queima dentro, que queima no coração essa vontade de conhecer a Deus, que é realmente olhar para si mesmo, como o mestre Tranto nos traz, essa autoinvestigação, essa real meditação. Vem para Satsang, vem para os encontros intensivos de final de semana, tanto online e também com uma maior intensidade nos presenciais em Pernambuco, na cidade de Gravatá. Então fica o convite, no primeiro comentário vai estar o link do grupo do WhatsApp de informações sobre os encontros. Mestre, gratidão aí por mais esse videocast. Tanto os místicos quanto os sábios têm nos falado a respeito desta realidade divina, que é a realidade do nosso ser, como no caso de Joel Goldsmith. Ele aponta, dentro de uma linguagem da ciência cristã, a respeito da realidade desse reino.